Bom, eu queria perguntar para você o seguinte. O que você acha ou o que você diria, se a mulher do Fernando Haddad, que é ministro da Fazenda, fosse diretora de um banco? Diretor de um banco. Qual seria a sua opinião sobre o Fernando Haddad? Você ouviria o que ele diz com algum grau de desconfiança ou não? Eu não estou falando que você gosta do Fernando Haddad ou que você não gosta do Fernando Haddad, mas eu estou perguntando para você se a Ana Estela, que é cirurgiã dentista, se ela trabalhasse na direção de um banco, você olharia com desconfiança para o que diz ou faz o Fernando Haddad, sim ou não? Sim ou não? Digamos que a Marian, mulher do Ancelotti, técnico da seleção brasileira, fosse consultora da seleção da Argentina. Seleção da Argentina. O que você acha? Não é ela que escala a seleção brasileira, não ia ser também. Não ia ser ela tomando decisões envolvendo a seleção, mas tudo bem ela ser consultora da seleção da Argentina. O que você pensaria a respeito do Ancelotti? Você continuaria a olhar para ele como você olha? José Múcio é o nosso ministro da Defesa. Se a Vera Brenan, esposa dele, fosse diretora de uma empresa de armas, de armamento, uma grande multinacional de armas, você pensaria o que do Zé Múcio quando fosse o governo comprar alguma coisa? Você iria olhar se de repente, será que não estão comprando armas da empresa que ela representa? E poderiam ser as melhores armas, poderiam ser as únicas armas, mas você olharia para ele com a mesma admiração, mesmo respeito, mesma percepção que você tem hoje? Então, veja, o que fazem, como diria o Sérgio Moro, os cônjuges, né? Ou em português, cônjuges, é muito importante. É muito importante. Porque não é que define o caráter do servidor, não é que define o caráter do profissional, mas é evidente que interfere na interpretação. Nós não estamos falando sobre legalidade, nós estamos falando sobre credibilidade, sobre imagem, sobre reputação. Então, quando você pega esses exemplos, que alguns dirão que não faz o menor sentido, mas obviamente eu acho que faz, do contrário não traria, e adapta ao Supremo Tribunal Federal, ou adapta ao Poder Judiciário, se você preferir, fica a mesma pergunta. Vai mudar a competência técnica do Ancelotti, do Fernando Haddad, do Zé Múcio, dos ministros do Supremo, do STJ, se as mulheres ou os maridos, ou os filhos, ou os irmãos, ou os pais trabalharem com algo que gera debate e discussão? Não vai mudar a competência técnica. A competência técnica foi condição básica para que ele fosse indicado para o cargo, foi discutido no Senado ao jeito brasileiro, mas foi, e ele tomou posse. Às vezes, essas pessoas, que são os parentes, começam a registrar um crescimento profissional depois da posse. Então, antes não daria nem para aferir. O jornal Estado de São Paulo hoje até traz uma reportagem mostrando, fez lá um apanhado de 1.800 casos para ver quantos casos antes o escritório do parente do ministro do Supremo tocava e quantos passou a tocar depois que ele virou ministro do Supremo, né? É um indicador de que tem alguma coisa errada? Óbvio que não. Óbvio que não. Do contrário, a gente tem que condenar o Ancelotti a ser técnico de um time da segunda divisão da Itália. Ele não pode crescer profissionalmente. O Fernando Haddad teria que continuar a dar aula na faculdade, na Universidade de São Paulo. Ele não poderia ser prefeito de São Paulo, não poderia ser ministro da Educação, como foi, não poderia ser ministro da Fazenda, como é. Daqui a pouco vai deixar de ser. O Zé Múcio também não poderia fazer nada na vida dele, porque afinal, promovê-lo é condenar os parentes à aposentadoria
ou a vida doméstica. E isso é muito complicado. E é para esse lado que os ministros do Supremo querem levar a discussão, quando falam dos parentes. É para vitimização. Puxa vida, eu não posso, como magistrado, né, estão criando uma discussão em torno da vida do magistrado como se a gente tivesse que parar a vida de tantas limitações que há. Hoje, quando você pega as discussões que a gente está fazendo, em geral, a sociedade está fazendo em torno do Supremo, que é muito oportuna, né? Todas essas discussões são fundamentais, o que a gente espera de uma Corte Suprema, de que maneira a gente quer olhar para essa Corte Suprema e de que forma a gente quer que os integrantes da Corte Suprema atuem para que a sociedade enxergue a Corte Suprema como uma instituição admirável. E qualquer ressalva tem que ser enfrentada e arbitrada e resolvida. O Edson Fachin, como presidente do Supremo Tribunal Federal, trouxe a discussão do Código de Conduta em função das histórias que a gente viu. E são histórias que são muito desconfortáveis para os ministros, Alexandre de Moraes, para o ministro Dias Toffoli, mas sobretudo para nós como sociedade. Para nós como sociedade, porque eles são os protagonistas da história, mas nós somos aqueles que temos um Supremo com pessoas que são protagonistas de histórias ruins, histórias que não são confortáveis para nós, quando a gente pega e analisa a Suprema Corte, que hoje tem 10 integrantes, dos quais 2 estão numa posição desconfortável. E isso foi, e é, e continuará a ser tema de muita discussão. Ontem, numa reunião, numa sessão plenária do Supremo, esse assunto foi abordado de alguma forma. Primeiro falou o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver? O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio de comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não, pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. Aí vê, o padre não pode casar, o pastor pode. E aí você resolve ser padre, você não pode casar. Aí você quer casar e quer exercer o ministério, você vira pastor. E aí tudo bem. Agora, não faz muito sentido esse argumento do Alexandre de Moraes. Ninguém está demonizando as palestras. Ele está dizendo que estão demonizando as palestras. O que se cobra é apenas o seguinte: o senhor vai dar uma palestra? Perfeitamente. Quem está contratando, quanto está pagando? Muitas palestras são de graça, viu? Muitas palestras são de graça. Boa parte das palestras que os ministros do Supremo fazem, eles não recebem nada por isso. Aí ele coloca lá no papelzinho: não recebi nada por isso. E a sociedade fica sabendo. E essa palestra? Essa palestra recebi. Quanto? Recebi R$10. Quem pagou? Foi o fulano. Acabou. Não tem problema nenhum. Informa a sociedade. Ninguém está demonizando. O que as pessoas estão desconfortáveis com a falta de transparência. Que aí vem o papinho do sigilo. Sigilo do quê? Qual é o problema da sociedade saber que um determinado ministro deu uma palestra? Qual é o problema? Ele não deu a palestra? As pessoas não viram ele lá, ele não escondeu a palestra, então ele informa quanto ele recebeu. Quer dizer, dar a palestra a gente pode saber, quanto ele recebeu a gente não pode saber. Por que a gente não pode saber? Tem que saber, porque eles são servidores públicos. Então, ninguém está demonizando nada. O Alexandre de Moraes, ao falar que as pessoas estão demonizando, do jeito afirmativo dele, ele está levando a discussão para o lado errado. Ninguém quer o fim das palestras, não.
Pode ser até que alguém queira o fim das palestras. Eles que resolvam. Eu acho que tudo bem dar palestra. Dá quantas palestras quiser. 10 palestras, 20 palestras, claro. Tentando trabalhar como ministro supremo, né? Porque só é chamado para dar palestra porque é ministro supremo. Então precisa supremar. Não pode não supremar. Tem que supremar. Ah, vou dar uma palestra no exterior. Perfeito. Quem pagou a passagem? Que hotel ficou? Quem pagou o hotel? Quanto custou? Tudo a gente tem que saber. Tudo a gente tem o direito de saber. Mas não era essa a questão central. E o debate não começou por causa de palestra. Ninguém acusou o ministro Dias Toffoli de dar palestra. Ninguém acusou o ministro Alexandre de Moraes de dar palestra. E ele gastou um tempão falando de palestra. O ministro Dias Toffoli, o que se diz do ministro é, ele se tornou relator do caso Master depois de ter pego uma carona de jatinho ao lado de um advogado do Master, depois de que os irmãos dele terem vendido cotas de um investimento para um parente do Master. Então, por que ele não falou, não vou ser o relator do caso Master? Não teria discussão nenhuma com o Toffoli, zero. Poderia alguém dizer, não, olha, não pode pegar carona de jatinho. Eu acho que não pode pegar carona de jatinho. Código de ética pode dizer, não pode pegar carona de jatinho. Ou pode, mas tem que escrever que pegou carona. Transparência. Mas tem que enfrentar essa questão da carona. Tem que enfrentar. Seja para dizer, vai pegar e acabou, não quero saber, mas aí tem que escrever. Então, esse é o problema do Toffoli. E o desafio do Alexandre de Moraes, que falou 10 horas sobre palestra e não falou nada sobre o contrato atribuído ao escritório da mulher dele de 130 milhões de reais. Mas o Toffoli, nessa sessão, também se manifestou. Vamos ver? Magistrado é sócio de determinada empresa ou é acionista, não pode? Pode. Pode. A Constituição diz, ressalvadas as exceções previstas em lei, e a LOMAN diz que não pode ser sócio dirigente. Se assim não fosse, ministro Cássio, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação num banco. Ações de um banco, é acionista do banco. Então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro. Isso, Alexandre, teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. Óbvio que todo mundo é livre para fazê-lo, mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas. E eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Isso são proibidos de ter a gestão. A gestão. Isso é não deixar o magistrado na bolha. Agora, falta um pouco de ética nas pessoas que criticam sem ler a Constituição. Bom, o falta um pouco de ética, fale por ele, né? Sobre onde está faltando ética. Mas ele até faz referência indireta ao ministro Cássio, né? No meio da fala dele, o Alexandre de Moraes. Você viu que o Toffoli também falou, né? A voz que falava na sequência do Alexandre de Moraes era o ministro Toffoli, falando que vários ministros são fazendeiros, o que não pode é ter a gestão e tal. Quando ele faz referência ao ministro Cássio, ele toca num ponto sem perceber. O ministro Cássio tem um filho advogado que tem 25 anos de idade. E o filho advogado do ministro Cássio foi contratado por uma mega empresa, que é a Refit, uma refinaria que está numa encrenca do cão, contratou um advogado com 25 anos de idade para representá-lo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Contratou um advogado que tem 25 anos de idade, não 25 anos de experiência. Contratou o filho do ministro Cássio Nunes Marques, que vem da Primeira Região, que vem do TRF1. O ponto em discussão é o seguinte, tem certas coisas, posto que nós estamos numa discussão sobre credibilidade, reputação e não de legalidade, é que ninguém é obrigado a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ninguém é obrigado a ser padre da Igreja Católica, ninguém é obrigado a ser nada. Do jeito que eles são talentosos, eles poderiam ser advogados muito bem sucedidos. E poderiam ganhar rios de dinheiro como advogados se fossem bem-sucedidos, e eu entendo que seriam todos bem-sucedidos. Mas, quando eles vão para o Supremo Tribunal Federal, algumas coisas não podem ser
feitas. Não podem. Quais são? Que a gente discuta abertamente quais devem ser e quais não devem ser. Quando a mulher de um ministro vai assinar um contrato de 130 milhões de reais, no Reino Unido, por exemplo, o juiz da Suprema Corte é responsável por esse contrato. É responsabilizado por esse contrato. Porque ele é responsável por aquilo que fazem seus parentes. A ministra Carmen Lúcia tem acesso ao Código de Ética do Reino Unido, por exemplo, que é muito simples nesse sentido. Todo juiz da Suprema Corte é responsável por aquilo que fazem seus parentes. Diretos, né? Não é aquele primo em terceiro grau, não. Mas... Quer dizer, se a Viviane Barsi vai assinar um contrato de 130 milhões de reais, ela, no Reino Unido, comentaria com ele, ele diria, não dá, não pode. Ah, mas eu não aceito. Bom, se o amor dele por ela é grande o suficiente, e se o amor dela por ele é grande o suficiente, eles vão ter que abrir mão de alguma coisa, como em qualquer casamento. Você abre mão de algumas coisas em nome do casamento. Ou então abre mão do casamento. E aí vai na vara da família e providencia o divórcio litigioso, eventualmente. Olha, não dá, eu não posso continuar casado com alguém que me coloca numa posição desconfortável com a minha imagem, com a minha reputação. É colocada na janela. Não pode. O general, eu dei o exemplo do Zé Múcio, dei o exemplo do Ancelotti, dei o exemplo do Fernando Haddad. Mas é isso. Você tem um general do alto comando, se por acaso a mulher dele recebe uma proposta para representar uma empresa que vai vender tanque de guerra, ele não pode, não pode, simplesmente não pode. E provavelmente um dos juízes da Suprema Corte brasileira chamaria o general às falas se recebesse uma denúncia desse tipo, se o Ministério Público representasse, iria chamar às falas. A moralidade ela é medida também em números. Quer dizer, existe uma coisa chamada mercado. Quantos escritórios de advocacia fecham contratos de 130 milhões? Nenhum. Esse é o único caso. Quer dizer, por que temos um único caso? Vamos olhar, vamos conhecer. Ou não tenhamos, que seria o esperado. Então, o Código de Conduta, o Gilmar Mendes tem razão quando ele diz que a princípio não seria de um Código de Conduta, né? Você tem a Constituição, falou Alexandre de Moraes também, você tem a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura. Fora disso é o Código Penal. Até porque a gente demonizar todos os parentes que são advogados é um absurdo. É um absurdo. Aqui, assino embaixo. O médico tem filho médico, muitas vezes. E o fato dele ser filho de um médico renomado, aquilo abre portas para ele. A gente vai esquecer que não. O Edinho foi goleiro do Santos, ele era filho do Pelé. Ah, ele jogou no Santos. E ele jogaria no Santos se ele não fosse filho do Pelé? Talvez sim, talvez não, mas ele era. Sempre foi, filho do Pelé. Então, quer dizer, as portas se abrem para os parentes. O filho do Barrichello. No esporte tem 200 casos. Você vai encontrar no jornalismo, você vai encontrar na área médica, você vai encontrar no direito. Mesmo sem entrar na vida pública, você vai encontrar advogados que conseguiram crescer profissionalmente porque tiveram oportunidade por causa do pai, por causa da mãe. Empresários. Quantos empresários hoje conseguiram montar empresas bem-sucedidas porque tiveram a oportunidade que o fato de não ter um pai empresário talvez não desse. Porque ele ia bater na porta de um banco e não iam deixar ele entrar. Eu conheço empresários bem-sucedidos que são filhos de empresários. E que quando eles ligavam para o banco para pegar um empréstimo, eles eram recebidos pelo presidente do banco. Só porque eles eram filhos de quem eles eram. Mas isso significa que o banco, ao emprestar dinheiro, não usou o sistema métrico decimal, não usou os bons princípios do empréstimo bancário? Não. Então, se um filho de ministro está advogando
e o ministro não telefona para pressionar, não telefona para fazer nada errado, deixa rolar. Então, a simples análise aritmética de quantos processos um juiz ou um advogado passou a ter depois que o ministro foi para o tribunal, não aponta nada necessariamente errado. Mas, às vezes, o número nem sobe tanto e você pode ter uma coisa errada. Se você tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que tenta interferir na nomeação de outros tribunais, na nomeação de cargos em outros poderes, no Ministério Público ou mesmo no Poder Executivo, e começam a criar uma teia de amigos, aliados, apaniguados e tal, você começa a ter um problema. O camarada tem que nomear alguém, o ministro da Suprema Corte liga para ele e pede para ele nomear outro. Isso acontece. Isso está errado. Aí ele começa a ter um poder que é um absurdo. Se ele telefona para, olha, dê atenção a essa causa do meu filho, está errado. Então o problema não é quantitativo, é qualitativo, é de comportamento, razão pela qual não bastaria o Código Penal, mas não basta, porque não é necessariamente um crime. Aliás, necessariamente não é um crime. Por isso que a gente está no mundo da representação, no mundo da legitimidade, não é da legalidade, no mundo da reputação, no mundo da credibilidade. E a Suprema Corte tem que dar o exemplo do máximo de credibilidade. Então esses discursos patéticos feitos ontem pelo Alexandre de Moraes e pelo Dias Toffoli, com risadinha, com ironia, não levam a nada. A questão é séria. A questão é séria. Ninguém está acusando ministros do Supremo Tribunal Federal de serem desonestos. O que a sociedade espera é que os ministros deem provas, mostras de que eles agem de acordo com o que se espera de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não apenas decidindo de forma correta, dentro da lei, não é só isso. Mas como o cargo de magistrado permite o livre, contém o livre entendimento do juiz, ele decide o que ele quiser, esse poder é ilimitado. Então, tem que ter algum tipo de contenção. Daí porque o Fachin falou, é hora da autocontenção. Mas só pelo que disse o Alexandre de Moraes, só pelo que disse o Dias Toffoli e pelo desconforto interno que essa discussão está gerando no Supremo Tribunal Federal, já tem gente dizendo o seguinte, a pizza já está sendo assada, não vai ter código de conduta, ou então vamos fazer um código de conduta, como eu dei o exemplo, Moisés desceu do Sinai com 10 mandamentos, com 4 mandamentos, tira 6 para não dar problema. Eu não sei se você concorda, se você discorda, essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Se quiser falar sobre isso, 11 999 592 100.